Graça e paz, meus queridos irmãos e ouvintes, mais um domingo na presença do Senhor. Estamos aqui para mais um culto em dedicação ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Salvador, Jesus Cristo, ao eterno Senhor, Deus Criador de todas as coisas. É mais uma semana onde nós estamos fazendo nossas transmissões via internet devido às circunstâncias que nos impedem então de estar presente na Igreja Batista Bortolândia, ali na Rua Jalpaci 522. Mas continuaremos em nossas casas louvando, adorando e exaltando o nome do nosso Senhor. Quero já agradecer você pela participação neste culto, neste momento onde nós iremos nos dedicar a ouvir a voz do Senhor falar aos nossos corações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, onde você estiver aí, em Marcos capítulo 10, versículo de 32 a 34. Marcos capítulo 10, versículo de 32 a 34. Lembrando aos irmãos que estamos falando dentro de um tema específico, palavras de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o caminho da via dolorosa. O caminho da via dolorosa. Diz assim o texto: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Diz ele: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Que Deus abençoe essa palavra em meu coração, em seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, mais uma vez, onde nos reunimos em nossas casas como igreja, para ouvir a tua voz falar ao nosso coração. Nos abençoa, Senhor, continua falando conosco através da sua santa e bendita palavra. Abençoa nossos irmãos que estão enfermos, dando-lhes a cura. Vem estar com aquele que está com qualquer tipo de aflição, angústia, para que o Senhor possa agir através do teu Espírito Santo. Vem estar, ó Deus, visitando esta nação, abençoando aqueles que nos governam. Peço também por aqueles que estão na linha de frente, no combate a esta epidemia. Livra-nos de todo o mal. Nos abençoa, fala conosco. É minha oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos ouvintes, irmãos, esta então é a terceira vez que Jesus falava sobre sua morte e ressurreição. No caminho a Jerusalém, o Filho de Deus conduz seus discípulos, que admirados não tiravam os olhos do Mestre e da estrada que conduziria a todos ao centro religioso deles, as celebrações da Páscoa lá em Jerusalém. Os que acompanhavam, por motivos às vezes incertos, e com certeza incertos para nós, estavam com medo. Jesus começa a contar-lhes a história da redenção. Processo que iniciou lá no coração de Deus na eternidade. Lá na eternidade e que agora está prestes a acontecer. O caminho é tão conhecido em nossos dias, a via dolorosa. É então contado pelo próprio Jesus naquele caminho em direção a Jerusalém, já se aproximando em Jerusalém. É o que nós vamos ver a seguir nas próprias palavras de Jesus. Ele no caminho contando a sua própria história, a história que mudaria, a vida de todas as pessoas. Aliás, o antes e o depois está aí em Jesus.
Eu quero traçar nessa noite para nossa edificação, para uma maneira de alegrar o seu coração nesse período tão difícil. Eu quero nessa noite te trazer à memória as palavras de Jesus, algo que mudou a vida das pessoas. Jesus, o Salvador. É nesse ponto que nós iremos chegar. Eu quero falar nessa noite sobre a via dolorosa, o caminho da via dolorosa. Versículo 33, a parte A do versículo. Primeiro eu quero falar sobre o caminho de Jerusalém. Diz assim o texto: estamos subindo para Jerusalém. Palavras de Jesus. Aqui, meus queridos ouvintes, irmãos, vemos a entrega consciente de Jesus aos seus algozes em obediência aos planos perfeitos de Deus Pai. Sem dúvidas, estamos falando de uma entrega voluntária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus subiu a Jerusalém espontaneamente para cumprir fielmente a vontade de Deus. Um ato digno do Filho de Deus. O Filho jamais negou obediência ao Pai Eterno. Era Jesus que ia à frente, conduzindo seus discípulos para a festa da Páscoa, mas já sabendo o que lhe aguardava lá na frente. Não foi por vontade humana, nem a vontade das autoridades judaicas ou romanas, mas para cumprir deliberadamente a vontade de Deus, o Todo-Poderoso. A via dolorosa, o caminho da via dolorosa. Enquanto Jesus subia para Jerusalém triunfalmente, seus discípulos, ao contrário, estavam assustados e com muito medo. Quem sobe a Jerusalém consciente do que está fazendo a Jesus, sem medo de enfrentar seus algozes ávidos por sangue? O caminho de Jerusalém não foi fácil, mas quem está comprometido com Deus não abre mão, não volta atrás, não desiste. Esse é Jesus. Está aqui o nosso maior e melhor exemplo de renúncia do eu para fazer a vontade de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é essa entrada no caminho de Jerusalém, nessa via dolorosa, descrita pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, a nós nesse tempo. Ah, meus queridos irmãos, amigos, voluntariamente, Jesus está no caminho de Jerusalém, sabendo o que estava lhe aguardando lá, mas fez tudo isso por amor à humanidade. Segundo ponto que eu quero destacar, nesta via, no caminho desta via dolorosa, o caminho do sofrimento. Versículo 33, a parte B do versículo, que Jesus diz assim: o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Segundo ponto, meus queridos irmãos. Segundo ponto. O caminho do sofrimento. Meus queridos irmãos, amigos, ouvintes, como enche o nosso coração as palavras de Jesus. Como somos gratos a Deus
pela misericórdia e a Jesus pela entrega por nós. É maravilhoso poder saber que o amor de Jesus pela humanidade é incomparável com qualquer outro amor que conhecemos. O caminho do sofrimento, da dor, do descaso estava diante dele, mas ele não recuou. Ele não recuou por amor a nós, por obediência ao Pai. O que ele descreve aos seus discípulos é impressionante. É impressionante. Apesar de falar na terceira pessoa, Jesus se refere a si mesmo, dizendo: zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. O caminho do sofrimento estava diante dele, mas ele não volta atrás. Em amor a mim, em amor a Jesus Cristo e a obediência. Os soldados amarram o nosso mestre a um poste. Suas roupas lhe são tiradas e as suas costas ficam inteiramente expostas. Durante as chicotadas, a pele era arrancada das costas, expondo uma massa de músculo e osso ensanguentada. Como se não bastasse todo o sofrimento físico, também cospem nele uma afronta, atingindo profundamente o seu ser, sua alma. Mas não pararam por aí. As ofensas, as injúrias, as calúnias e tudo mais machucavam Jesus. Meus queridos ouvintes, irmãos, quanto sofrimento, o caminho do sofrimento, sabendo de tudo isso, ele não recuou por amor à minha vida, à sua vida. Todos os nossos sofrimentos, são incomparáveis aos sofridos por Jesus. Mas sabendo de tudo isso, Jesus, seguia fielmente os planos do Todo-Poderoso. O Deus eterno, os planos do Pai. O caminho do sofrimento não foi fácil. O caminho do sofrimento de Jesus não foi fácil, mas ele não voltou atrás, por obediência ao Pai, por amor à nossa vida. Jesus não recua, não para, não vacila, e ele está olhando Jerusalém, sabendo de todo o sofrimento que ia passar. Ele não recuou por amor à minha vida e à sua vida. Ele continua subindo a Jerusalém, seguindo o caminho do sofrimento. O terceiro ponto, meus queridos, que eu quero destacar para nós nessa noite, nesse domingo, de muita reflexão, o caminho da via dolorosa. O terceiro ponto é versículo 33, a parte C do versículo, que diz assim: Jesus dizendo:
eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. O caminho da morte. O caminho da morte. Eu posso imaginar, e você também, como estava Jesus ao contar pela terceira vez sobre o caminho que teria que percorrer até a cruz. Seu psicológico, sem dúvida, está abalado. Eu não tenho dúvidas da tensão, do tremor do corpo do mestre ao dirigir ao matadouro. Como se não bastasse as perseguições ao longo do seu ministério nas regiões da Galileia. Agora, ele está próximo da pior semana da sua vida. E mais, ele sabe que caminha para a pior morte que temos conhecimento na história. Mas ele não recua. A morte de cruz. Por mais que tenhamos ou tentamos descrever tal morte, não conseguiremos. Mas nós alegramos nela. Nós alegramos na morte de Cristo, pois a morte de Jesus nos reconciliou com Deus. Sim, foi Jesus que, cumprindo a vontade de Deus, por amor a nós, nos salvou e não recuou da via dolorosa. Eu quero citar aqui Mark Johnson. Escreve na revista eletrônica chamada. E ele disse o seguinte, algo muito profundo para se pensar. Na estrada para a cruz, a glória de Deus estava à mostra. O plano de salvação estava sendo realizado. E o amor de Jesus por você e por mim foi demonstrado. E ele ainda continua dizendo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18. Citação de Mark Johnson. De maneira maravilhosa. Ele expressa toda a verdade da morte que Jesus está seguindo em direção a ela, sem vacilar. A estrada para a cruz era a glória de Deus, mas também a nossa salvação. E ele diz que o amor de Jesus por mim e por você foi demonstrado ali cabalmente. O caminho da morte. O caminho da morte, Jesus não recuou dela. Ele avançou. Ele foi obediente ao Pai, em amor à nossa vida. Que possamos também ter essa consciência de obediência ao Pai. Quarto, meus queridos, versículo 34. Versículo 34 nos diz assim no final do versículo: 3 dias depois, ele ressuscitará. Quarto ponto que eu quero destacar. Nesse caminho da via dolorosa descrita por Jesus, nas próprias palavras de Jesus. O caminho da ressurreição.
O caminho da via dolorosa também é o caminho do ápice da história humana, da realização do próprio Deus em plenitude. Que história maravilhosa conta Jesus aos seus ouvintes. Sabe, meus irmãos, ouvintes queridos, é como se Jesus dissesse: vai dar tudo certo. Tenham fé, vai dar tudo certo. Amém. Glória a Deus por isso. Uma voz de esperança ecoa em Jerusalém, no caminho antes da via dolorosa. É a voz de quem sabe que o Espírito de Deus o ressuscitará. Ele confia no Deus Pai. Jesus, da sua humanidade, apesar de todo o temor, todo medo, toda angústia, ele confia no Pai. Ele sabe que o Espírito Santo o ressuscitará. Paulo, meus queridos, escrevendo aos Romanos, Romanos 8:11, diz assim: olha como estava, Paulo descreve perfeitamente a ação de Deus ressuscitando Jesus. E ao ressuscitar, ele nos dá também o direito de ressuscitar com ele. Diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Eu gostaria, e como quero, e como deve ter sido gostoso ouvir da própria boca de Jesus essa afirmação. Como é bom ouvir da própria boca de Jesus. Aqueles discípulos devem ter ficado maravilhados também com Jesus dizendo essas coisas, revelando esses mistérios do reino. Eu fico só pensando como os discípulos receberam a tão maravilhosa notícia. Talvez, e isso é a possibilidade, não entenderam, mas depois eles puderam dizer: que maravilhosa graça de Deus. A história que Jesus conta do caminho da via dolorosa não foi o fim, mas o início, o começo da redenção de todos aqueles que creem nele, em Jesus. Ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos também. Meus queridos irmãos, Jesus dividiu a história. Tem o antes e o depois dele. Porque só Jesus disse claramente que iria ressuscitar. Ressuscitou. Foi visto por dezenas, centenas de pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E nos garantindo, já lá na estrada da via dolorosa, que nós também ressuscitaríamos com ele. Que gostoso ouvir isso nesse tempo. Que bom é ouvir isso. Essa é a maior e melhor história que você pode ouvir. Se você crê, você vai ressuscitar, porque Jesus já fez tudo por você, por mim. O caminho da ressurreição. Que maravilha! Como é bom poder ouvir isso. Eu vou concluir
a mensagem dessa noite. E a conclusão é que a história contada por Jesus aos seus discípulos, na chegada a Jerusalém sobre a via dolorosa, deve nos levar a pensar, a refletir, a tomar decisões. Você que está aí do outro lado, essa mensagem contada por Jesus, no caminho para a via dolorosa, na entrada de Jerusalém, indo celebrar a Páscoa, mas ali era a última Páscoa de Jesus. Isso deve nos levar a pensar, a refletir, a tomar decisões. E a primeira coisa que eu tenho que pensar, analisar bem e decidir, primeiro, há um caminho a percorrer. Saiba disso, há um caminho que você precisa percorrer. Assim como Jesus, ele estava no caminho, há um caminho a percorrer até chegar a Jerusalém. Meus irmãos, há um caminho a percorrer. Segundo, este caminho muitas vezes é de sofrimento. Muitas vezes este caminho é de sofrimento. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Terceiro, a morte é uma realidade. Meus queridos ouvintes, a morte é uma realidade, tanto física como espiritual. Não queira morrer sem Jesus. Porque morrer sem Jesus é morrer espiritualmente, eternamente. Mas todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor de suas vidas, creem nesta verdade, pode dizer claramente, quarto ponto, todos os que creem em Jesus ressuscitarão. Todos os que creem em Jesus ressuscitarão. Eu creio nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa viver tão somente para o reino de Deus, para Jesus, na obediência ao Pai eterno. E que Ele te abençoe nesta noite. E que Ele faça você refletir acerca destas coisas. Porque, segundo o que temos visto, os dias estão próximos. Deus te abençoe. Que o Senhor possa lhe dar uma semana abençoada. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai eterno, nós agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que ouvimos nesta noite. Que possa nos fazer olhar para a via dolorosa, o grande amor de Deus revelado em Jesus por nós. Continua abençoando todos os irmãos da nossa igreja, do menor ao maior. Abençoa todos os nossos ouvintes, que eles possam ser, ó Deus, impactados por esta palavra. Nos dê uma semana abençoada. Livra-nos de todo o mal. Nos protege de todos os laços do nosso adversário. Nos dê condições financeiras de ter o pão de cada dia. E que o Senhor seja nessa semana glorificado. Nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, não esqueçam. Nós temos contas a pagar e nós contamos com a tua contribuição, a tua oferta, o teu dízimo durante esse período de reclusão. Que o Senhor possa te dar condições, então, de poder contribuir com a casa do Senhor, para que possamos manter todas as atividades, inclusive na questão de ajuda àqueles que necessitam num período tão difícil da história da humanidade. Então que você possa aí, logo após aí, você terá a nossa conta aqui colocada na tela, para que você possa fazer o seu depósito, né, de uma quantia que você puder. Nosso visitante pode também, você que nos ouve, pode também contribuir. Com certeza Deus te abençoará. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde,
Que o Senhor nos dê uma semana cheia de graça, cheia de poder, em nome de Jesus.